Estamos sem Bom áudio. te ver aqui, meu cara. Ah, bom também, agora estamos te ouvindo bem. Jamil, saiu o Nobel da Paz, né? E acho que o recado foi bem dado, né? Foi bem dado. Eu quero que você diga quem foram os vencedores, por favor. Mas o recado do comitê do Prêmio do Nobel foi em favor da coexistência pacífica entre países vizinhos, notadamente Ucrânia, na relação Rússia, né, Jamil? Conta pra gente como é que foi essa premiação e o que ela significa. Agostinho, olha, o Prêmio Nobel da Paz, tradicionalmente, escolhe ativistas, políticos, jornalistas, como aconteceu no ano passado, com um claro objetivo político também. Não vamos ser aqui, não vamos falar, não, olha, não, isso é só um prêmio pela capacidade da pessoa, não. Tem um recado político por trás. Às vezes não está por trás, às vezes está na frente. E esse é um desses casos. O recado político vem na frente dos próprios vencedores. Quem é que ganhou? Um ativista em Belarus, um ativista de direitos humanos, que há anos justamente luta contra a opressão do regime local, do Lukashenko, que, por acaso, só sobrevive, Agostinho, porque ele é amigo do Putin. Né? Para você ter uma ideia, ele emprestou o território do seu país para que o Putin fizesse a invasão da Ucrânia. Então, o primeiro premiado. Segundo premiado, uma entidade que chama Memorial, em Moscou, uma entidade que começou ainda nos últimos anos da União Soviética e que teve como função coletar justamente dados sobre as diferentes violações de direitos humanos na Rússia. O que fez Putin nos últimos anos, fechou a instituição. Ele fechou a instituição. E olha que incrível, essa instituição ganhou o Prêmio Nobel da Paz hoje. Segundo ganhador. Terceiro ganhador, uma entidade na Ucrânia que coleta dados sobre violações e crimes de guerra durante o quê? A invasão da Rússia. Ou seja, vamos lá, vamos ser muito claros aqui. O Prêmio Nobel da Paz decidiu, neste ano, escolher entidades e pessoas que resistem à opressão, à repressão do Kremlin. Essa é a escolha do ano. Eles podiam ter ido por outro lado? Poderiam, por exemplo, escolhido o Zelensky, o Navalny, né, o Navalny que é o opositor russo, que está numa prisão, um político, e mais algum político também em Belarus. Não, eles fizeram o seguinte, porque, claro, escolher um político é sempre perigoso, a gente sabe disso, né, Agostinho? A gente vai, aquela história, não, hoje eu confio em você, mas de repente, enfim. O que fizeram eles? Escolheram representantes da sociedade civil, que são, de fato, aqueles que estão nas trincheiras, são aqueles que são as primeiras vítimas de uma guerra e são aqueles que sofrem, de fato, com a repressão. Então, uma escolha inteligente, se a mensagem era essa, obviamente. É isso. E você tocou num ponto bem importante. Quer dizer, foi como não dar um prêmio para o Putin, né? Se fosse possível, nós não damos para o Putin. Como não existe esse dispositivo, eles mostraram isso de outra forma, mas foi bem significativo eles não indicarem, porque o nome, qual é o adversário do Putin hoje? É o Volodymyr Zelensky, né? Só que estrategicamente era delicado também, né? Contemplar o presidente ucraniano, né, Jamil? Muito delicado, Agostinho, porque inclusive ele é o chefe das Forças Armadas do país dele, né? Que está lutando. Então, você poderia dizer, não, mas calma, ele está resistindo a uma invasão. Eu sei. E, obviamente, não é a responsabilidade dele, ele foi invadido, ele está resistindo. Agora, você imagina o seguinte, Agostinho, daqui a 3, 4, 5 anos, depois que todas as investigações foram feitas, a gente descobre que o exército ucraniano também cometeu crimes, que também cometeu violações. E aí, como é que fica o vencedor do prêmio da paz por um político que deveria controlar justamente um exército? Até se explicar tudo isso, pega muito mal. O Prêmio Nobel já cometeu esses erros no passado. Deu para, por exemplo, o Harry Kissinger, né, que foi extremamente polêmico. Um outro prêmio polêmico para o Obama, que, né, tem várias, a gente pode até gostar, achar que ele é muito melhor do que o Trump, etc., mas ele cometeu alguns dos atos no exterior que são extremamente problemáticos. Então, em vez de escolher um político, eles foram mais inteligentes dessa vez, na minha opinião, foram mais inteligentes, foram buscar justamente na sociedade civil aqueles que de fato atuam
e atuam de uma forma, no fundo, Agostinho, muito mais corajosa, porque ali não tem arma nenhuma, é uma ONG, é um ativista, né, que se levar uma bala na cabeça, levou a bala na cabeça, porque ele não tem um exército que vai protegê-lo quando ele vai coletar dados de violações de direitos humanos. Então essas pessoas são verdadeiros heróis, sinceramente. É isso, não vale a pena correr risco, né? Não vamos apostar em heróis que podem depois se mostrar com pés de barro, tá certo? É isso aí. Jamil, prazer sempre estar aqui com você, ter você aqui com a gente. Diga aí, Jamil. Um detalhe, hoje, por acaso, foi votada uma resolução aqui na ONU, hoje pela manhã aqui, uma resolução condenando a Rússia por fechar várias entidades, inclusive essa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, a Memorial. E o Brasil se absteve, infelizmente. Aí eu, pelo menos, me pergunto, tudo bem, a gente quer dialogar, quer criar canais de diálogo com a Rússia, eu entendo tudo isso, e é verdade, a gente precisa fazer um diálogo, porque senão essa guerra não vai acabar. Agora, abstenção numa resolução que condenava justamente o fechamento de uma ONG que acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, haja explicação, né? Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil, né? Fica bem difícil. Aquele momento que você fala, não é possível. Só dessa vez, né? Só dessa vez. Só passar, enfim, tudo bem. Valeu, Jamil. Amém. Pra você também. Abração. Jamil.